Tudo bem? Estamos aqui começando mais um programa 78i e hoje eu vou receber uma grande amiga, uma convidada muito especial. Quero apresentá-la para vocês. Ela vai trazer uma contribuição riquíssima aqui para o nosso canal. Ela já está por aqui, Clarissa. Vamos esperar o pessoal começar a entrar. Peraí, deixa eu convidar aqui a Clarissa. Pronto, já fiz o convite. Então, hoje, como eu estava dizendo, a gente vai conversar com uma super amiga, com uma bailarina, uma profissional da área que tem muito a contribuir com a gente, com a sua história de vida, com o seu projeto. Oi, Clá, tudo bem? Oi, tá me ouvindo Estou te bem? ouvindo bem, e você? Tudo certinho. Deixa eu aumentar aqui, acho que a conexão, será que vai ajudar a gente hoje? Então, a minha aqui até agora tá bem. É, a minha A sua aí tá boa? tá boa. É que nesse horário, né? Às vezes a gente tem problema com o próprio É, Instagram por causa da quantidade de live, de tanta live. de tanta live. E aí, tudo bem? Tudo Quanto ótimo! tempo? Pois é, nossa senhora, filha. Parece que a gente vive longe uma da Né? outra. Nós Tem somos anos que a gente não vizinhas, se encontra. Pelo amor de Deus, acaba a pandemia. não é? Ai, meu Deus, o cachorro resolveu latir agora. Tá saindo som aí? Tá, mas dá pra conversar tranquilo. Dá pra falar? Dá. Então tá bom, deixa o pessoal começar a entrar. Aí a gente vai. Tem muita coisa para a gente falar, né? Sim, muita. O tema da nossa live de hoje. Quer falar um pouquinho sobre o tema? Por que que a gente escolheu esse tema? Então, na verdade, estou mandando aqui o link para algumas pessoas. É, na verdade, isso é uma coisa que, por incrível que pareça, que me incomoda um pouco, né? De nós artistas sermos mais artistas do que técnicos, vamos dizer assim, no empreendedorismo. E isso faz muita falta e faz muita diferença quando a gente vê acontecendo, né? Não que aconteça comigo o tempo inteiro, mas eu tento, porque é Sim, uma coisa que realmente faz muita falta. sim. Né? A gente tem muita prática, mas a gente tem pouca teoria Uhum, na própria área uhum, e quando a gente vai desenvolver um projeto, tem uma certa dificuldade, né? De sim. saber os caminhos, o que eu faço, né? Para colocar isso em prática. Então, eu acho que é legal a gente falar sobre isso. E como eu comentei com você da última live, eu tô me sentindo na prática da teoria. A última live foi muito O boa. Eu exemplo fiquei assim, vivo, né, disso, né? e eu fiquei assim, nossa, eu acho que eu tô no caminho. Tô no Vamos caminho. compartilhar, né? É isso aí, é isso aí. Então, vamos começar do começo, a gente vai se apresentando, né? Primeiro, eu queria falar um pouquinho sobre esse programa de lives que a gente está fazendo, né? Então, 78i, porque esse é o mantra dos dançarinos, né? Eu lembro. Ah, olha, Tá tem até espelhado, tatuado. nós né? É isso aí. É isso Porque aí. eu lembro quando eu dava aula no colégio, e aí a professora de música falava assim, mas por que que você começa sempre do 7 8? E eu falava, ué, mas por que não, né? A gente sempre fez assim, né? E isso é muito nosso, assim, né? E sempre depois do 7 8 e vem uma coisa bacana, né? É aquilo que a gente está se Isso. preparando para trazer e tal. Então, por isso que a gente escolheu esse nome, né? Para a gente trazer aquilo que a gente acha importante para a nossa área, né? Não só por conta da pandemia, mas porque a gente está num momento que é bom compartilhar, né? Que a gente só tem a crescer com isso. Então, as pessoas estão sendo convidadas a dedos, pessoas que possam contribuir, né, com a sua experiência de vida, de carreira, e, e você foi
uma delas e é minha amiga ainda. E eu queria, Ainda não. não é? E eu queria até falar sobre essas coincidências da vida, né? Que nem sempre são coincidências, mas eu conheci a Clarissa na pós-graduação em dança, né? Que nós fizemos juntas, quando eu me mudei aqui para BH, para Nova Lima, né? Que é uma cidade vizinha. E na sequência eu procurei um curso, eu queria reciclar e tal. E aí dei de cara com a Clarissa, a gente começou a conversar. E o mais curioso foi que a Clarissa, Essa assim foi como demais. eu, é formada em comércio exterior. Nossa, qual que é a probabilidade de você encontrar alguém da área da dança que é formada em comércio exterior também? E para ajudar, a gente mora no mesmo condomínio, na mesma rua. E a gente não se conhecia. Não, essa, assim, não existia forma de ser mais coincidência que isso, só se morasse casa pregada, Não né? é? Porque Foi morar na mesma incrível. rua. É, e a gente batendo papo, Nossa. você mora? Ah, eu moro no condomínio, tá? Eu também. Qual rua? Não, não acredito. E aí surgiu, né? Começou a nossa amizade, nós fomos trocando. E o que eu acho mais interessante, além das coincidências, né, que a gente tem de história de vida, porque a Clarissa, assim como eu, trabalhou muitos anos no comércio exterior e chegou uma hora que ela teve a coragem de largar tudo e se dedicar ao seu sonho, né, que era a dança. E o que resultou de tudo isso, dessa reviravolta, né? O que a gente pode aprender com todo essa, vamos dizer assim, esse ímpeto, né? Essa coragem de se lançar ao oceano e perder a margem de vista, né? Que isso é bem. Nossa, pular do precipício, né? Total. Exatamente. É bem isso. Então, Clarissa, por favor, se apresente aqui para o pessoal, conta um pouquinho da sua história. Então, meu nome é Clarissa, eu tenho 46 anos, tenho um filho de 9 anos e formei em 2005 e trabalhei muitos anos com uma empresa, uma multinacional, né? Então, eu trabalhava com compras internacionais, amava o que eu fazia, realmente eu gostava muito. Eu fui crescendo dentro da empresa, mas chegou um momento que algumas reviravoltas do mercado em si deram uma mexida aí no universo, né? E aí eu me vi sem emprego e pensando assim, o que eu vou fazer da minha vida? E eu sempre fiz balé a minha vida inteira, desde os 4 anos de idade. E um casal amigo, que eu fiz teatro com eles, fiz dança e tal, vai dar aula. Eu ficava assim, mas dar aula, eu não tenho capacidade, será que eu dou conta? Olha, você faz isso a vida inteira, você sabe as técnicas e tudo. E realmente é uma coisa que nunca saiu de dentro de mim. Eu lembro que na empresa que eu trabalhava, multinacional, eles focavam muito no indivíduo. E faziam muitas gincanas e tudo que trazia o indivíduo. E eu sempre levava coisas da dança. E todo mundo ficava assim, gente, mas você não tem nada a ver com isso, né? E aí eu falei, mas é uma coisa que está comigo a vida inteira. Então vamos fazer isso. E aí fui fazer alguns cursos, um deles a pós-graduação, onde a gente se conheceu, né? E paralelo a isso, eu comecei a botar currículo, né? Vamos dizer assim, para dar aula. E aí o que acontece? Eu já vou entrando no. Pode entrar, Andresa? Pode Qualquer entrar. coisa me corta. Qualquer coisa me corta. E aí, um bairro aqui de Nova Lima tinha um balé, que é a associação de bairro, tinha uma professora que dava aula dentro da associação. E a professora teve que se ausentar, não poderia mais continuar, e eles estavam procurando uma professora e me indicaram. Bom, aí começou tudo. Eu comecei a dar aula para 10 alunos, passados 2, 3 meses já tinham 50 alunos, e eu tentando dar aula em outros lugares, porque eu tinha decidido que eu ia viver disso. E comecei a fazer parcerias. E aí fui em outra comunidade, assim, uns 6 meses depois, de muita insistência, o presidente da associação falou, não, a gente está precisando e tal, vamos fazer um teste. E é um teste que está até hoje, né? Tem 3 anos já. Então, assim, foi uma surpresa muito boa, porque ao mesmo tempo que é um medo, né,
porque eu sempre me achei muito tímida para dar aula. Eu ficava com muita vergonha até dar aula na escola, quando eu era mais nova. E aí, claro, a gente vai desenvolvendo isso, mas quando você vai dar aula, a responsabilidade é muito maior, né? Porque apesar de você saber a técnica, não quer dizer que você sabe ensinar, né? Que você tem paciência, que o que vai surgir dali é o que você pensou, porque às vezes não é, né? E quando o projeto, que eu dei esse nome, né, de projeto, inclusive, gente, a Fernanda que me ajudou a escrever o projeto, nós escrevemos ele juntas, em parceria. Uma coisa que me incomodava é que eu queria dar aula de balé, porém eu queria não focar no balé clássico para que as meninas saíssem de lá bailarinas. Eu queria que fosse uma coisa que desenvolvesse o ser, né? Então, que a pessoa tivesse as técnicas do balé, mas que pudesse também se expressar, né? Sem aquele conservadorismo, né, do balé clássico, que tem que ser levado em consideração, sim, mas a gente não pode esquecer do próprio indivíduo, de como ele se expressa. E isso me incomodava, porque eu falava assim, eu dou aula de balé. Mas quando os pais traziam, eu já falava, olha, meu balé é um pouco diferente. Eu pego o balé como base, mas eu deixo a criança se expressar, né? Com todo cuidado e etc e tal, mas... E aí consegui entender o que eu queria fazer, né? E aí... Aí achou seu caminho. Estamos aí. Aí achei o caminho. Ô, Cláudia, Mas demorou um pouquinho. Tipo, uns 2 anos eu ainda não sabia exatamente, né? O que eu acho mais interessante, né, de tudo isso que você conta foi essa iniciativa, essa proatividade de chegar numa comunidade e de falar assim, olha, vocês têm um espaço aqui que não está sendo utilizado, está ocioso, eu quero dar aula, será que eu posso usar esse espaço? Eu lembro você comentando comigo, que acho que foi presidente da associação, falou assim, mas o pessoal não paga aqui não, né? O pessoal, isso daqui não pega, já tentaram fazer, não pega, porque é uma comunidade carente, né? E você falou, não, tudo bem. E aí, mas se não der certo, não deu, né? E eu lembro você contando de fazendo as propagandas pelo bairro, né? Deixando panfleto, entregando, Boca a boca a boca. boca. Então, assim, você realmente criou a sua oportunidade, né? Não Sim, tinha um caminho sim. aberto, né? Você foi lá e foi sozinha, né? Cavando esse caminho. Como que foi isso? Então, o primeiro passo, assim, que foi quando eu fui convidada lá no José de Almeida para dar aula, foi engraçado que eu comecei a dar em março, e aí logo depois tinha o Dia das Mães, né, em maio. E aí eu falei, vou fazer uma aula das meninas com as mães. Quando acabou a aula, as mães me propuseram, por que você não dá aula de dança pra gente? Aí começou o que eu hoje chamo de dança livre, né? Eu vou falar que é um método, né? Que eu inventei, ou que eu entendi, que era a gente dança todos os ritmos e a coreografia às vezes a gente faz junto, né? Eu não costumo pegar a coreografia de internet, a gente vai dançando junto e às vezes a gente vai dançando sem coreografia, porque eu falo que o legal é você movimentar o corpo. Então essa já foi uma oportunidade que realmente eu peguei. Aí fui conversar com esse outro presidente, o presidente o Eric, né, o presidente da José de Almeida, me apresentou umas outras pessoas, mas assim, olha, tem fulano, tem ciclano, e eu fui tentando. E é bem isso. Na verdade, Fê, você acompanhou muito de perto, né? Como é que vai ser? Mas vou. Então eu acho que o grande detalhe aí é o pôr o pé na estrada. Sim. Entendeu? Porque assim, não tem como a gente ficar esperando. Eu vou esperar a pessoa me responder, eu vou esperar a pessoa pensar que ela tem necessidade, vou esperar a pessoa, ou então vou pedir alguém para falar com a pessoa, olha, será que você não quer? Não tem um balé aí para. Não, gente, eu é que sou professora, eu que quero dar aula, eu que tenho que ir atrás. Sim. Né? Então, assim, isso sempre foi até muito orgânico, vamos dizer assim. E claro, né, de novo, muito mais com coração do que com qualquer técnica de vendas ou de qualquer coisa, né? É tanto que hoje as pessoas, quando eu converso do projeto, falam assim, nossa, seu olho até brilha quando você fala desse projeto. Sim.
né? Porque é isso. É isso. Hoje é a minha vida mesmo, né? Aham. Hoje é o que eu E faço. como foi, assim, como essa coisa da necessidade, né? Porque foi um momento de necessidade, né? Ou você ou dava certo isso, ou você tinha que arranjar um outro emprego, tinha que se virar, que é mais ou menos o que a gente está vivendo nesse momento, né? Assim, das dificuldades Sim. que todo mundo está passando, mas que nesses Uhum. momentos é como a gente cresce, né? Se a gente sair dessa posição de esperar, ou de vitimismo, ou de vai passar. Não, se você for proativo, se você for atrás, né, é aquele velho ditado, né? Onde há vontade, há meios, né? Os E caminhos se assim, fica abrem. parecendo, e fica às vezes parecendo até que foi fácil demais, o que é muito fácil, né? A Ah, gente põe o pé na estrada e vai. é, Não é, é, não é fácil. Só a gente que põe o pé na estrada que sabe que não é. Mas ao mesmo tempo, a gente sente que é um negócio que empurra e fala assim, não tem volta não. uhum, Se você for voltar, tudo que você já construiu, é igual agora na pandemia. Se eu parasse agora, tudo que eu uhum, construí há 3 anos ia por água abaixo. sim, Então é uma escolha que a gente faz de acreditar sim, e correr atrás para que dê certo. sim, Né? Por isso que um dos tópicos até que a gente colocou aqui é sobre parceria. Parceria é essencial. uhum, É essencial, não tem como você fazer nada sozinho. sim, Né? Então, quando eu comecei o projeto, eu contava e ainda conto, né? Muito com as mães, uhum, sabe? Então, são as mães é que apoiam, as mães é que compram a ideia, uhum, né? De fazer um festival. O primeiro festival a gente fez em 2 meses no uhum, Teatro Municipal, lotou o uhum. teatro, com Sim, pouquíssimo recurso, né? Com roupas que a minha querida costureira cobrou R$ 2 cada peça. é, Muito barato, mas a sim, gente não tinha dinheiro e aí a gente foi achando parceiros que trabalhassem pela mesma causa, né? sim. E deu certo, né? É, E tá dando e certo. eu acho muito interessante porque, assim, quando a gente trata de comunidade, né, as pessoas têm muito pouco para investir, né? Para elas, qualquer R$ 30 faz diferença, né? Exatamente. E aí, às vezes pode parecer, não vai dar em nada, vou ter muito trabalho, não vou ter um retorno, né? E você não caiu nessa, né? Porque, na verdade, com o pouco que as pessoas podiam investir, mas você conseguiu girar, trabalhar muita gente, né? Você consegue trazer números em Sim, aulas, alunos, festival. sim. Ó, o primeiro ano eu comecei a dar aula para 15 alunos na primeira comunidade e no final do ano nessa comunidade tinham 56 alunos. Uhum, Na segunda comunidade eu comecei já no segundo semestre do mesmo ano. Lá a gente começou com 60 alunos. uhum. No palco, no primeiro ano, a gente entrou com 109 alunos no palco. Meninos de a partir de 3 anos de idade, até senhoras. E assim, e eu dançando, né? Porque eu faço questão de É, dançar. eu tava nesse evento, eu lembro. Exatamente. Aí, no segundo ano, porque assim, aí entra férias, né? Sempre tem uma caída, aí até todo mundo, eu vou fazer, não vou fazer, sempre dá uma caída mesmo. No segundo ano a gente começou com 90 no total, e no final de ano a gente tinha 99 no palco. Uhum, O ano de 2020 a gente começou com 86 alunos. Então, assim, o número é bom, sabe? uhum. O número é muito bom, é Sim, muito expressivo. sim. É, com 86. E aí veio a pandemia, É, né? aí, Aí a pandemia, caramba, aí que quebrou, né? sufoco, que Essa sufoco. curva ascendente, né? Mas assim, é muito interessante porque assim, isso que você criou e propôs não é algo assim tão difícil de acontecer, que qualquer um de nós, a gente procurando, a gente acha, né, um lugar onde a gente possa movimentar de forma Uhum. que vai ter um trabalho no início que é de acreditar, né? De fazer as pessoas comprarem a sua ideia, de conseguir uma abertura mínima que seja, para que, né, dessa abertura a gente Isso. consiga fazer um bom trabalho, né? Então, eu acho isso que é super bacana e depois disso a repercussão que teve na cidade. Então, assim, as pessoas não, acho que não conhecem, né? Nova Lima, ela apesar de não ser muito conhecida, é uma cidade bem grande até, né? Em termos de área, né? E a gente é bem vizinho aqui de BH e
esse tipo de trabalho com a comunidade, né, com as pessoas mais carentes e tudo mais, ele é muito bem visto pelos vereadores, né, pelo prefeito, e Sim, você conseguiu, muitos caminhos se abriram por conta disso, não foi? sim. Eu bati na porta, né? Uhum. Eu vivo de bater na porta das pessoas. Ai, meu Passa um Deus. olhinho de Eu, peroba e vai. minha filha, e for, porque eu penso assim, eu já, de novo, parece bem bobo, né? Mas o não eu já tenho mesmo. É. Eu já tenho não. Eu não tenho apoio financeiro de ninguém. Então vamos lá, né? O Uhum. projeto já existe, já é uma coisa real, eu não Uhum. estou inventando nada, né? Uhum. Então, assim, fui bater na porta da Secretaria de Cultura e tive um apoio muito legal, porque abriu oportunidade da gente participar de eventos da prefeitura. Uhum. E isso eu acho bacana, porque as alunas, bom, o primeiro ano que a gente foi pro teatro, tinha menina que chorava quando entrou no camarim, Uhum. porque eu fiz questão de colocar na porta do camarim o nome das alunas, né? Uhum. Então, olha meu nome na porta, ai meu camarim. É lindo isso, É. é lindo, sabe? E aí a prefeitura deu oportunidade em alguns eventos. Então, assim, evento que teve o Reverbera, né, um festival de inverno que a gente dançou. Teve apresentações de Dia das Crianças, que a prefeitura fez evento em um dos bairros e a gente se apresentou. Então, sempre tem oportunidade. Ainda, agora mudou a gestão, né? Também já fui bater. Já conheço o secretário, já dei algumas ideias, né? A gente tem esse canal, assim. A Secretaria de Cultura, ela é muito aberta, sabe? Uhum. Mas eu acho assim, independente disso, você também tem que pensar assim, o que que eu tenho para propor? Uhum. Porque é muito fácil a gente ficar esperando que caia algum edital, que Sim. caia algum patrocinador, né? Uhum. Sendo que a gente, o que que é que eu tenho de palpável para ofertar para essa pessoa, Uhum. né? Sim. Então assim, hoje eu tenho isso para ofertar, então eu tenho essa troca para fazer. Uhum. Mas é claro, quem está começando não vai ter, às vezes, vai ter só o projeto, Sim. né? Não vai ter o real ainda. Mas isso não impede de você ir lá e mostrar, olha, eu quero fazer isso. Até porque, se você não consegue uma parceria, às vezes você consegue uma ideia diferente, às vezes a pessoa pode te ajudar em algum outro caminho. Uhum. Teve pessoas que passaram, né, pelo projeto Dançando em Comunidade, que ajudaram indiretamente. E isso é super válido. E às vezes a pessoa fala assim, aquela vez você me procurou, nem te ajudei como eu gostaria. Mas você ajudou, Uhum. você deu um direcionamento, você me fez virar uma esquina que deu certo, entendeu? Uhum. Sim. Então a gente tem muito que, tem que colocar a cara na vida mesmo, entendeu? Sair da sua porta, do seu quadradinho e ir pra rua. Uhum. Eu acho que o artista, a velha frase, né? Vai onde o povo tá. É. Não adianta a gente ficar dentro esperando as coisas acontecerem, ou esperando uma academia te contratar, ou esperando um projeto te contratar, sabe? É claro, né? Se todo mundo fizer isso, daqui a pouco não tem campo. Uhum. Mas eu ainda acho que existe muito campo para Nossa, ser trabalhado, mas é muito é, campo, é entendeu? infinito, Então, né? As possibilidades são infinitas, né? sim. Até porque, por exemplo, aqui em Nova Lima tem várias academias que dão aula de balé clássico, né? Uhum. Que são super bacanas. Eu já estudei em uma, maravilhosa, amo, mas é diferente do que eu faço. Uhum. Então eu não considero que eu sou concorrente, Uhum. né? Então quando os pais chegam, porque o carro-chefe é o balé. Uhum. Então quando você coloca aula de balé no bairro tal, as pessoas vão atrás, Uhum. ferve de gente. E eu faço questão de explicar, olha, é balé, eu uso balé como base, Uhum. mas eu uso a expressão do corpo, eu deixo a criança criar na sala de aula, né? Não é assim que funciona o balé de outros locais. Uhum. Não quer dizer que nenhum é pior que o outro. Sim. São métodos diferentes. E aí tudo bem se você não gostar do meu, tá tudo certo, Uhum. né? E durante essa trajetória, né, desde o momento que você decidiu investir nessa carreira, que era totalmente diferente do que você, né, fazia antes, Uhum. teve algum momento durante momentos de crise ou dificuldade que você falou, não vai dar certo, vou voltar para o comércio exterior, vou procurar. Porque assim, eu digo isso porque a nossa, eu não sei agora, né? Eu estou há muitos anos fora do comércio exterior, mas na minha época
não é fácil, né? Era fácil de conseguir um emprego, assim, Sim, né? Não tem tantos sim. profissionais dessa área, né? Então acaba sendo uma tentação, né? Ó, e eu vou te contar uma coisa, só pra você. Só para mim, todo mundo que vai assistir a Só live. pra você. A minha ex-chefe me chamou 2 vezes Nossa, pra que legal. voltar. Uma das vezes foi no final do ano passado, Uhum, que tava assim, que todo mundo com o cabelo em pé, né? O que nós vamos fazer? Não dá pra fazer nada, não dá pra dar aula direito. O que nós vamos arrumar? Onde que eu vou ganhar dinheiro, né? uhum, Como que eu vou me sustentar? Mas é bem isso, Fê. Quando a gente sabe, assim, quando eu te falei, demorou um tempo para eu entender o que era o projeto, do que se tratava. uhum, Apesar de estar dando aula, né, insistentemente, eu ainda ficava assim, eu queria nomear o que eu fazia, né? uhum, E aí, quando eu consegui fazer isso, eu falei, não tem volta. uhum, Não tem volta, porque eu hoje não dou conta mais de bater cartão 8 da manhã e sair 6 da tarde. uhum. É, Sabe? Eu amo ir para um lugar, um dia eu tô num lugar, outro dia eu tô em outro, aí você tá produzindo, aí você tá pensando em repertório, aí você tá pensando em coreografia, figurino. Isso me motiva. sim. Tem muita coisa que te deixa para baixo, sim, né? Eu cobro um valor simbólico, né? Que é muito abaixo do que as academias cobram. Então isso também às vezes chama a atenção, né, das pessoas. Mas tem muita gente que também não dá conta de fazer o pagamento. E isso é uma coisa que para mim também era pesado, porque eu fazia conta assim, eu tenho X alunos, cada aluno paga X, vou receber X no final do mês. Uhum, Que essa é a nossa realidade, a gente faz essa conta, isso uhum, é real. uhum. Né? Sim, Quando a gente trabalha de carteira assinada, você sabe quando você vai receber no final do mês. sim. Então é muito frustrante quando você vê que algumas pessoas não dão conta, mas ao mesmo tempo, isso nunca me desestimulou a ponto de falar assim, ah, não vou dar aula porque o fulano não paga, ou porque o fulano tá contigo. Não, sempre abracei. Uhum, Sempre eu falava assim, dou metade da bolsa, dou bolsa integral, sim, né? Vamos fazer uma troca. Nunca deixei de atender ninguém por conta disso. sim, Mas a gente vive daquilo. sim. Então A Leda, tem que ter o dinheiro, a não Leda tem escreveu outra aqui, como. quando está alinhado com o propósito, não tem para ninguém, né? É isso. É isso, É, é é isso, exatamente assim. é A isso. gente passa pelas dificuldades, né? Assim, porque apesar, claro, né, foi o que você conseguiu de saída para uma dificuldade sua, mas é um benefício para as pessoas, para a comunidade, para você mesma, né? Assim, o ganho é muito grande também, né? Então, Muito. Eu sempre recebo, assim, tem mães que me agradecem, sabe? uhum, Eu tenho um caso de uma avó que cuidava da neta e ela faleceu há 2 anos atrás. Quando a neta dela entrou no balé, ela tem um temperamento muito forte. Então, na sala de aula dava um pouco de trabalho, eu tinha que ficar controlando e tal. Passados 6 meses, a avó dela veio me agradecer. Falou, é impressionante. Ela mudou, inclusive, na escola. uhum, Como que ela cresceu. E acho que, assim, é isso que paga, sabe? sim, sim, É isso que paga. E até serviu para que eu repensasse, assim, o que eu tô dando? uhum, Não é só dança, não é só balé, sim, né? Eu tô exatamente. dando oportunidade, tô dando conversa, porque eu converso muito com as meninas. Né? Então a gente vai montar um espetáculo, a gente senta em roda, a gente fala sobre o tema, a gente fala sobre que música que vocês querem dançar. Claro que tem os limites, mas todo mundo participa, Sim. entendeu? Eu Então lembro isso faz a que pessoa sentir parte. eu fui algumas vezes, né, no projeto com você e tal. E assim, gente, é um salão, né, um salão de festas, Comum. né? Não tem espelho, não tem barra, não tinha, né? Não sei se agora está equipado, mas Não, não tem. não tinha piso preparado, não tinha nada. Eu dei aulas várias vezes no Sereno, né? Naquela, numa área externa, assim. Mas assim, é isso. Quando você tem uma vontade, quando você sabe do que você está fazendo, né? Nada é empecilho, né? Tudo é É, instrumento. E isso é muito bonito, é. né? E aí eu tento levar objetos para a sala de aula, né? Uhum, Então, já que eu não tenho uma barra, lá tem cadeira. uhum, Então, eu uso uma cadeira, sirvo de barra. Ou tem pilastras. Então, eu passo uma corda em volta da pilastra, as meninas põem a mão. uhum, Vamos tentar fazer uma aula.
e vamos usando o recurso que tem. Porque o que acontece? Às vezes a pessoa fala assim, mas você podia montar seu próprio local, uma sala com espelho, com piso adequado. Poderia, mas não é meu foco mais. Não é. Né? Eu acho que eu tenho que aproveitar o que já existe. E eu não vou pegar e dar aula numa associação de bairro que tem uma estrutura muito boa e que serve para toda a comunidade. Por que eu vou modificar aquele lugar só para mim? Sim. Aquilo é comunitário. Então, eu que tenho que me adaptar. Né? Então, isso é uma outra coisa que faz parte do processo, é a gente aprender isso, Sim. né? É aprender a se adaptar. Se adaptar e a atitude, né? A seriedade, porque isso era muito importante, assim, saber que faça sol ou chuva, vai ter aula naquele dia, naquele horário, Isso. com ou sem aluno. Independente Exatamente. se eu cobro R$300, se eu cobro R$50, né? Isso A mesmo. atitude é a mesma, a seriedade é a mesma, né? E as pessoas sentem isso, percebem isso. Isso é muito importante. As pessoas que estão comigo, tem muito aluno que está comigo desde o início. Sabem disso, dão valor nisso e entendem o propósito do projeto. Isso é que eu acho legal. Então eu faço questão de agradecer todos os pais, todas as famílias, porque realmente são eles que fazem o projeto dar certo, são eles que estão acreditando em mim. Eu acredito em mim, mas se o pai não acredita e não leva o filho, não existe projeto. Então sim, os pais devem ser elevados, sabe? Porque... E eu sei da dificuldade, a gente tem filho, né, Fê? A gente sabe como é que é difícil a gente organizar o nosso dia e organizar as atividades do filho. Sim. Não é uma coisa tão simples assim, tão banal, né? Não é. Sim. Né? Então, assim, isso tem que ser louvável, sabe? Tem que elevar isso daí. E aí, aproveitando essa parte, então, assim, você deu um impulso inicial, né? Começou a movimentar, o que é muito bom para quando você entra com um projeto que já está acontecendo, né? Então, sim. A Leia falou, me orgulho muito de você, força e coragem. Tia Leia! Obrigada, Tia Leia. E aí, você deu o impulso inicial e foi seguindo com ele. E aí depois veio os projetos, né? Que você, em paralelo, foi pleiteando esses projetos. E aí você conseguiu os apoios. Agora você conseguiu Você me deu a notícia, né? Que conseguiu um último projeto agora. Então, fala um pouquinho sobre isso. Então, o projeto estava escrito e eu ficava tentando, porque existe a Lei Rouanet, que algumas pessoas não conhecem ou conhecem pela metade, que é o que possibilita a empresa pegar um valor que ela destinaria, se eu estiver falando alguma coisa errada, me corrige, que ela destinaria para o imposto de renda, como se ela doasse para alguma instituição, né? Então, hoje, eu já... Depois de 2 anos tentando, o projeto foi aprovado na Lei Rouanet, graças ao bom Deus. Só que ainda não está em vigor, porque está faltando uma assinatura. Mas vamos aguardar. Pelo menos ele já se transformou em projeto, que isso é a parte mais difícil, né? Porque você entra com os dados no sistema, é feito várias análises, e ele voltou para mim 4 vezes. 4 vezes ele foi arquivado. E aí a persistência de novo, né? Tem que ir atrás. Eu falei, mas eu acredito que é isso. E o que eu tô fazendo de errado? E fui, tentei, consegui parceria, consegui uma pessoa para me ajudar a escrever, na forma, né, que às vezes eles entendem mais. E aí na 6ª vez eu consegui. Tá vendo? Sabe? E atualmente também, isso é novidade, vai aqui no spoiler. A gente já tem uma empresa também. Porque assim, você consegue, mas você não conseguiu dinheiro. Aí agora você tem que conseguir uma empresa que olha para o projeto e fala, então você tem a Lei Rouanet, então eu posso te repassar esse dinheiro. Então agora a gente já tem uma empresa que se prontificou. E aí estamos esperando a assinatura da papelada para colocar em vigor. Né? Que ótimo! A Isabela tá falando um oi pra gente aqui. Saudades, Isa! A gente fala por podcast. Né? Não é nem... É tipo aquelas mensagens de WhatsApp de 10 minutos vira podcast, né? Exatamente. Sim.
Então, mas de novo essa coisa da persistência, né? Voltou Sim, 6 vezes, né, o projeto, sim. e nisso você vai aperfeiçoando, vai melhorando, né? E não desiste, né? Então você acaba complementando, então a sua renda ela vai vir em partes do que as pessoas pagam, né, pelas aulas, né, os pais das crianças, e outra parte vem através dos projetos e editais que você conseguiu, né? Isso, exatamente. Isso é que é possível, né? A gente dá bolsa, né? E espero, né, Uhum, conseguir em breve que a gente consiga ter uma gratuidade, de repente, uhum, né? Que o apoio do projeto seja mais para a parte estrutural, uhum, né? sim. Mas isso tudo é um caminho, né? Então essas coisas a gente às vezes nem fala para não ficar parecendo assim que é fácil, né? Que a gente não precisa da grana. Ah, mas tem uma empresa que banca. Não funciona desse jeito, Uhum, né? Não é assim que funciona. sim, Então é uma coisa que a gente vai conquistando aos poucos. sim. Então eu vou esperar para não dar mais spoiler. Eu É, sei que tem mais perguntas suas aí. então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre os festivais que você já promoveu, assim, do tamanho que eles tiveram, né, da Uhum. repercussão e do resultado mesmo, né? Uhum. Sim, o primeiro, eu não tinha intenção de fazer festival no final de ano. A minha Uhum, intenção era fazer pequenas apresentações no próprio bairro, uhum, para que a comunidade ali soubesse o que é o balé e como que estava acontecendo. uhum, Então, no José de Almeida, a gente chegou a fazer 2 apresentações, e aí logo depois eu comecei a dar aula nas cabeceiras. Então, com um mês que a gente estava nas cabeceiras, era setembro, é, umas mães me pararam e falaram assim, por que a gente não faz um festival? Eu falei, ai gente, será? Nós não temos dinheiro. Não, a gente dá um jeito. Aí nós fizemos rifa, fizemos bazar, fizemos uma... Cobramos um valor simbólico, uhum, né? Procurei parcerias. Então, assim, teve uma papelaria do bairro que ajudou com a água mineral do Camarim. uhum, Aí teve, sabe? Então, assim, foi sempre tendo alguém para dar um suporte, mas, de novo, metendo a cara, né? uhum, Correndo atrás mesmo. E aí, nesse primeiro festival, a gente teve, foram 109 alunos no palco e foram 2 coreografias por aluno. E foi um festival que não tinha cenário. uhum. O nosso festival era no sábado. Na sexta, eu cheguei ao teatro para ver se estava tudo em ordem. Ia ter a apresentação de uma peça. E tinha um cenário montado. Eu falei, nossa, que cenário bonito. Quem que é cenário? Ah, é do fulano. Eu falei, fulano, você vai tirar seu cenário daqui quando? Ele, não, a peça é hoje mesmo eu tiro, essa peça é amanhã. Eu falei, não, você não quer tirar domingo, não? Você não quer me emprestar seu cenário, que tem muito a ver com o festival. Aí fomos atrás, consegui o cenário emprestado. Uhum, Então, assim, o cenário do meu primeiro festival também foi parceria. Que num lugar que é da Fainol, né? Que é um uhum, lugar que depois eu fui dar aula. uhum, Então, assim, nem imaginava, né? No segundo ano, a gente já organizou um pouco melhor. A gente já começou a organização desde o início do ano. E aí fizemos também a mesma costureira. E aí eu fiz questão de aumentar o salário dela, né? Então a gente fez um cronograma que a gente conseguiu arrecadar mais dinheiro, sabe? Então fomos estruturando melhor. uhum, Quando foi o ano passado, que seria o terceiro festival, veio a pandemia. uhum, E aí eu já vou falar um pouquinho, porque eu acho importante. Foi muito difícil a gente entender o que deveria ser feito, uhum. né? Primeiro porque as pessoas cobravam, toda a sociedade artística, vamos colocar assim, né? Tem que dar aula online, tem que dar aula online, tem que fazer live, tem que dar aula online. E eu tentei, mas não era eu. Não, no início eu achei que os alunos é que não estavam engajando, depois eu percebi que na verdade eu não estava sabendo fazer com que eles se engajassem, e depois eu entendi que não é o meu perfil, não é o perfil da minha aula. Uhum, A minha aula é muito na criatividade e muito no contato. uhum, Então eu tenho muita dificuldade dessa aula pela internet, uhum, muita. uhum, Então, o que a gente fez para solucionar isso? Eu comecei a mandar desafios. uhum. Sabe aqueles desafios que a gente vê no TikTok, daquelas dancinhas? Sei. Só que na época não era TikTok, mas aí eu pensava alguma coisa e mandava para os pais. Aí eles faziam um vídeo, depois eu editava e fazia um vídeo maior. E aí Uhum, compartilhava no canal do YouTube com os pais. E aí a gente falou assim, uai,
tá ficando legal, vamos fazer um festival? E fizemos um festival todo gravado pelos pais. Ai, que Tudo. legal. Eu mandei as fantasias, né, o figurino, passei alguns passos que cada coreografia tinha que ter, a base, mas o resto era a criatividade dos alunos. E aí a gente contou uma historinha e ficou muito legal. E aí esse ano nós estamos repetindo a dose, porque a gente foi tentar começar as aulas, aí veio a onda roxa, aí eu falei, não, não vale a pena, financeiramente também, tá, gente? Não valeu a pena. E aí eu tenho que ser sincera, né? Sim. Porque eu tive que diminuir a quantidade de alunos na turma por conta da pandemia e não vale a pena. Não vale. E a gente tem que ser honesto com o trabalho da gente e com o que a gente está entregando. Claro. Sabe? Então, assim, não é porque... não sei explicar isso de uma forma mais didática, mas assim, o que eu estava entregando estava aquém do que eu gostaria de entregar, sabe? E aí eu falei, não é justo com ninguém. Vamos manter os nossos vídeos, vamos manter o nosso contato, né? Mas vamos aguardar o presencial, porque eu entendi que o meu projeto, assim como há 2 anos, eu entendi o que era o projeto, agora eu entendi que ele não faz parte desse online, dessa forma, né? A gente faz assim, os pais gravam os vídeos, me mandam e eu edito. Mas a aula mesmo, eu não consegui e tudo certo. Parei de sofrer, eu sofri um bocado. Até eu entender que não é o perfil do projeto. Porque fica uma pressão, né? Se está todo mundo fazendo online, eu também tenho que fazer, só existe esse caminho. E isso que é pensar fora da caixa, né? Porque esse é um dos caminhos, né? Mas você encontrou um outro caminho, né? E a gente ter essa liberdade de. Peraí, e mais uma vez, a necessidade ajuda a criatividade demais. Sim. Né? A gente tem ideias brilhantes, né? É bem isso mesmo, assim. É bem desafiador, né? Porque você acaba... Porque, assim, o que eu pensei da aula online? Os pais já estão com muita atividade da escola online, né? Tem muitas outras atividades. Os próprios pais também estão no online o tempo inteiro. Vai eu dar aula de balé online? Pelo amor de Deus. Eu falei, eu não dou conta. E eu não quero que... E, assim, quando iniciou a pandemia, todos nós tivemos que mudar a nossa rotina. E aí, em cima dessa mudança, eu ainda queria que os pais incluíssem o balé para uma outra atividade. Eu achei realmente que ficava muito cansativo para todo mundo, esse tanto de online, sabe? E aí, esse formato, ele fica mais democrático. Porque no ano passado, no festival, eu fiz assim. Eu mandei nos grupos, falei o que eu queria fazer e pedi as pessoas para se inscreverem, porque eu forneci o figurino. Então, eu tinha que saber quem iria. Esse ano eu fiz diferente. Como esse ano a gente começou a dar aula no Oswaldo Pena, que é aqui onde eu estou morando, então agora a gente tem 3 comunidades. Eu não tenho figurino para todo mundo. E aí eu falei, bom, então a gente vai fazer o seguinte, eu vou mandar no grupo uma instrução de um vídeo por semana, e aí quem quiser me manda o vídeo. Se naquela semana ele não quis fazer aquele vídeo, às vezes na semana que vem ele faz o outro vídeo. Ou às vezes ele fala, agora eu quero fazer o que eu não fiz. Sim. Tá tudo certo. Então, assim, dessa forma eu achei que ficou mais democrático ainda. Porque você não fica obrigado a participar. Participa quem quer e tá tudo certo, sabe? Tira essa pressão dos pais, né? Tira, exatamente. Eu, como mãe, né, eu sinto muito essa pressão com a escola, né? Porque, enfim, você acaba sendo a professora e soma com o seu trabalho e, né, com todas as coisas que você já fazia, fica bem pesado mesmo, né? Assim, então, não era para ser dessa forma, né? E dá até uma raiva, né? Você fala, não quero ver na minha frente. Exatamente, essa era a minha preocupação. Ainda mais que, assim, eu tenho alunas adolescentes, mas eu tenho muito aluno mais novo e que às vezes, assim, tem 8, 9 anos, mas não tem celular. Então, o pai teria que pegar o aparelho dele, e às vezes o pai tá usando, o computador não tá... Então, assim, eu não vou ficar dando trabalho. Gente, eu odeio dar trabalho para as pessoas. Não, vamos simplificar, né? Simplificar. É isso aí. Ô, Clá, e você acha assim que para nossa área, né, que nem a live passada, a Áurea, ela falou para a gente um pouco sobre projetos, né? Ela tem essa expertise, né? Ela trabalha com isso, já deu entrada em muitos projetos e tudo mais.
E ela fala sobre isso, assim, da importância da gente se capacitar para poder fazer parte, né, deste universo, né? Você acha Sim. que na nossa formação, né, enquanto dançarino, né, você acha que você teve essa base ou foi na raça mesmo? Olha, eu acho que recentemente eu posso entender que eu tive, né? Eu acho que o curso de pós-graduação ele abriu um pouco, mas eu acho que é uma coisa que a gente tem que ir atrás, Uhum, independente se você acha que teve uma base, eu falo acadêmica mesmo, né? uhum, Porque, por exemplo, quando eu comecei o projeto, eu sem saber nada, eu pensava, porque a gente é administradora, eu já pensava assim, preciso ter CNPJ. uhum, Então, foi a primeira coisa que eu fiz, foi criar uma MEI. uhum, Então, isso eu pensava assim, isso tem que ser assim. Eu não uhum, quero fazer um negócio tão por debaixo, não é por debaixo dos panos, entre aspas, né? Mas por que isso? Porque isso me ajuda hoje a escrever um projeto, o projeto ser aprovado, eu poder participar de editais, uhum, né? Então, assim, a gente tem que ter sim. Se você não tem essa, você não precisa ser expert, né? uhum, Mas eu acho que é importante você saber pelo menos o caminho que você vai traçar uhum, nesse aspecto técnico, uhum, nem que não seja você a fazer, uhum. nem que você tenha um parceiro que vai fazer isso por você. Sim, Porque às vezes você sabe, mas não sabe como fazer. E aí uhum, tudo bem delegar, né? sim, Faz parte. sim, Então eu acho que é super importante sim sim. A ter esse. capacitação, né, no geral, assim, né? Sim, tem, É, tem que ter. Você tem que saber o que, que você está fazendo, sim. sabe? Onde que isso vai te levar. Então, por exemplo, hoje você entra num edital, você não pode entrar em qualquer edital. Uhum, Você tem que saber se o seu CNPJ comporta aquele valor do edital. Se não comporta, como que você vai prestar conta disso? sim. Isso é super importante, Uhum, porque na verdade o edital não é um valor para você. Não é sim. só seu salário. Uhum, Tem o seu salário, tem o pagamento de toda a estrutura que você tem, uhum, né? Hoje eu não tenho uma estrutura fixa, uhum, né? Mas eu coopero nas associações em que eu dou aula, uhum, então eu tenho um valor que eu contribuo, né? uhum, Tenho o material das alunas, né? Que mais? Tudo que eu precisar, né? Agora, álcool em gel, máscara. Então, assim, tem toda uma estrutura que você tem que carregar, uhum, né? sim. E você vai precisar desse dinheiro. Então, quando você entra no edital, não é dinheiro só do professor, porque às vezes a pessoa pode Claro, achar que é, claro, não. né? É do custo de girar o É negócio, do né? custo É, todo, exatamente. sim, Inclusive do festival, né? sim, sim, exatamente. Claro, a gente tem só 10 minutos. Ai, meu Foi Deus! rápido, Não né? queria que acabasse. Então, eu queria falar duas coisas, assim. Aham. Uma coisa é que eu queria falar um pouquinho, assim, que o projeto, ele foi criado para dança, né? Mas que esse ano agora, eu fiz parceria com um professor de percussão corporal, Que o Marcos ótimo. Xavier. Então, agora, além da aula de dança, os alunos também vão ter aula de expressão, de percussão corporal. Uhum, E é uma coisa que eu tenho a tendência a fazer cada ano, incluir mais uma arte, uhum, sabe? uhum, Então, assim, o projeto se chama Dançando em Comunidade, mas não vai ficar só na dança, né? uhum, A gente vai ampliar um pouco. Então, assim, eu tenho essa intenção de no outro ano ter teatro, aí no outro ano a gente entrar com é, arte manual, porque eu fico pensando que é legal as crianças fazerem o próprio cenário do festival, sabe? uhum. Ou às vezes algum adereço para o figurino. Então, assim, é uma coisa que vem da parceria, né? Então, isso é uma coisa que a gente pensa em poder proporcionar. E outra coisa é falar assim com as pessoas, sabe? Que o autoconhecimento é que vai fazer você identificar seu caminho, Uhum, seguir naquele caminho e, apesar da mudança, desviar, mas seguir o seu caminho, sim, sabe? Eu acho que quando a gente define o que quer, não tem ninguém que tira, não, sim. né? Persistência é diferente de teimosia, né? Exatamente. Uhum, Porque você vai ajustar o seu caminho uhum, para chegar onde você quer chegar, sim, né? Então vão aparecendo os contratempos, sim. mas você não vai ser fácil driblar também não. Não é da noite pro dia que vai aparecer, tem que fazer assim, não Não. é. Tem umas noites de sono perdido ali, umas Tem muitas, né? taquicardias, entendeu? Mas é saber, é foco. Sim, É ter foco mesmo, que bom. né?
E no mais é te agradecer essa oportunidade de falar um pouco sobre isso que eu acho tão importante a gente compartilhar, né? As pessoas às vezes têm medo de falar, vai fazer igual eu, não vou falar não, porque senão também vai dar ideia, a pessoa vai fazer na minha frente. Não, não. Gente, cada um vai fazer o que dá conta de fazer. A Exato. pessoa pode até gostar da sua ideia, mas ela não vai executar da mesma forma que você, né? E cada um vai se adaptar ou não àquele o novo método. Eu lembro quando eu fiz o Empretec, né, aquele curso do Sebrae, o Uhum. facilitador falou assim, se falar resultado ajudasse alguém a te copiar, as empresas não publicavam quanto que elas ganharam no ano, né? Não, exatamente. Pensa, Que é não bem faz isso, sentido, né? né? Não faz sentido. Agora, isso é uma utopia, mas é uma coisa que eu vejo muito, que eu gostaria muito, né? Que os artistas fossem mais unidos. Sim, sim. Isso é uma bandeira, né? Que, enfim, é algo que a gente precisa aí de um líder para levantar essa bandeira, assim, né? Eu acho que o que a gente pode fazer é isso, assim, ir compartilhando, né? Ainda mais nesse momento difícil que a gente está. Olha, gente, não está tudo perdido, existem saídas, as pessoas estão se virando e a gente está conseguindo. E compartilhando as experiências, né? Eu acho que a nossa contribuição, né, na área, né? Mas com certeza, assim, isso poderia ser feito de uma maneira mais ampla, né? Tem o Festival da Chime faz uma coisa bacana, né? Um fórum de conversas, não sei se você já participou, Não, que é não. da dança oriental, né? Mas, assim, tem várias palestras interessantes. Agora que está começando o pessoal da área de gestão, né? De administração, de vendas, participar da área da dança um pouco atrasada em relação às demais áreas, mas é um caminho, né? Eu acho que já é uma grande coisa, assim, de estar buscando informação, de se capacitando, não só tecnicamente, né? Mas de gestão mesmo, autogestão, a gestão do seu projeto, gestão da sua escola, do seu negócio, da sua carreira. Então, as pessoas precisam ter essa base para que o nosso setor cresça, né? Sim, com certeza. E o que vai salvar todo mundo dessa loucura toda é a arte. É a arte. Não, já está salvando, né? Já está salvando. Exatamente. Porque não tá fácil. Quando a gente puder sair de casa, imagina. Nossa. Olha, eu vou te falar, eu tenho uma sensação que quando amenizar, né? Quando passar, não sei se vai passar exatamente, mas quando as coisas puderem voltar um pouco ao normal, eu acho que vai haver um boom, Sim, sabe? eu também tenho essa sensação. Na área artística. Eu tenho essa sensação, assim, porque as pessoas estão sedentas de ir ao teatro, de ir ao show, sabe? De dançar. Então, eu acho que... De contato humano, né? De contato. Exatamente. Então, acho que a gente precisa segurar um na mão do outro aí, porque... A única certeza que a gente tem é que vai passar, né? Exatamente. Quando que a gente não sabe, né? A gente vai fazendo agora o que é possível, né? Sim. E segue o barco, não dá para desistir, não. Cada um fazendo a sua parte, a gente sai dessa, né? Com certeza. Nossa Senhora, e trocas, muitas trocas, que eu acho que é isso que a gente precisa. Tá, muito obrigada. Eu que agradeço, muito feliz. Então, muito feliz de ser a prática da teoria. Não é? Sim, a live passada foi mais teórico, apesar da Áurea ter todo esse conhecimento. Foi maravilhoso. Você trouxe a vivência prática, né? Isso. E complementou, exatamente. Então, essa live vai ficar disponível aqui no canal. Depois eu posso disponibilizar, se você quiser, para colocar, né, no canal do Dançando em Comunidade. E aí a próxima vai ser na quinta-feira, né? A Camila Alcover, que também é uma empresária da área, ela já foi. Deixa a vacina chegar. Deixa chegar, tá chegando, né? Tá chegando. Tá chegando. E ela também é uma ex-aluna do curso técnico e também empresária da área e está se virando muito bem assim nesse momento especial, né? E aí ela vai contar um pouquinho também da experiência dela e aí a gente vai trocando, vai tendo ideias, enfim, e vai aplicando. E se vocês quiserem deixar para a gente sugestões, né, de assuntos, de pessoas, por favor, deixe nos comentários,
estamos aqui de olho, tá bom? Um beijo para todo mundo. Isso Um aí. beijo, Clara. Beijo, gente. Obrigada. Até mais. Até quinta-feira. Até. Tchau. Tchau.